Salve pessoal, tudo bem? Me apresentando aos que não puderam participar do primeiro dia de aula presencial. Meu nome é Norberto, estou agora assumindo a disciplina de metodologia de pesquisa, para o curso de Geografia, segunda fase. E ontem iniciamos com uma introdução básica de métodos de pesquisa e a proposição de uma atividade. Como diversos estudantes não estiveram presentes, então hoje eu vou fazer um resumo, uma gravação rápida da aula e finalizar essa aula com a proposição da atividade, que já tem participação na nota do semestre, né? Então é sempre importante que todos tenham a clareza de como realizar. Me ponho à disposição para tirar dúvidas, fiquem à vontade para fazer perguntas também, tanto ah, na listagem, né, nos comentários do vídeo, que vai para a plataforma do YouTube, vocês agora já devem estar vendo ele no YouTube, quanto no grupo de WhatsApp que nós temos um contato direto. Né? Vocês podem me localizar e mandar a pergunta diretamente para mim no meu número. Como vocês bem sabem, a disciplina ela é composta por 60 horas, né? 4 horas por noite de aula. E nós iniciamos falando de métodos de pesquisa e a construção do conhecimento. É fato que nós não podemos falar de método de pesquisa sem antes retomar o conceito do método científico, né? Que nós aprendemos lá desde o ensino fundamental da educação básica e que, quando pensamos no método científico, nós entendemos que há uma sequência lógica de construção do conhecimento e um rigor metodológico para se desenvolver essa ideia que passa a fazer parte de um contexto não só individual, mas também coletivo. Então, é claro que esse processo de construção do conhecimento a partir do método científico, ele se inicia com um questionamento ou com a necessidade de saber algo, passa por uma pesquisa a respeito do assunto para que você se aproprie, né, dos passos do que é importante em relação àquilo e fundamente, né, uma hipótese. Então, essa ideia de se fundamentar uma hipótese, ele faz com que esse método seja conhecido como o método hipotético dedutivo. Quando avaliamos trabalhos na área das ciências humanas, das ciências da natureza, muitas vezes você não consegue visualizar em artigos a hipótese, porque se trabalha com a ideia do processo de construção do conhecimento que se baseia em objetivos descritivos, né, que nós também vamos pautar em detalhes ao longo da disciplina. Mas a ideia da hipótese de se experimentar, testar se a hipótese está correta ou não, é a base do método científico de se realmente se avaliar se o que se propõe como explicação para um fenômeno da natureza ou algo que se observa de relações sociais entre seres humanos, por exemplo, se aquilo realmente é verdade ou não. O que no meio acadêmico se trata também como falsear a hipótese, testá-la, né? Tentar verificar se de alguma forma aquilo realmente explica a realidade ou é um fato isolado. Então, a partir do experimento, passa-se a sessão de análise dos resultados, né? E, por último, a conclusão sobre as suas hipóteses, se elas estão corretas ou não, como eu disse antes. Então, conforme a área das ciências humanas, isso pode ficar um pouco mais complexo ou menos complexo. Para aqueles que já estudaram filosofia e analisaram, por exemplo, algum texto discutindo em um contexto mais científico determinados conteúdos, sabem que as discussões elas permeiam um ambiente que não é concreto muitas vezes, e isso pode ficar um pouco mais complexo. Mas quando nós iniciamos a ideia aqui dos métodos de pesquisa, nós vamos para o que é mais concreto. Então, vocês vão ver que é algo bastante simples. Agora nós podemos ir à essência do que a gente busca, né? Que é o que muda na minha interpretação do método científico e da construção do conhecimento agora que eu estou na graduação. Então, essa é uma fala que eu coloquei aqui entre aspas, já pensando que seja algo como vocês analisando, porque vocês não estão aqui para repetir o que vocês viram lá no ensino fundamental. Então, na escola, então isso não é uma fala minha, né? Eu
estou me apropriando da fala de uma autora, se coloca muito que nós frequentamos lá para aprender ou apreender muitos conceitos, enquanto na graduação nós estamos aqui ou em níveis acima de estudos, né, em outros níveis como mestrado, uma pós-graduação, seja lá lato sensu, stricto sensu, um mestrado ou um doutorado, nós compomos uma comunidade científica e nós estamos aqui para produzir ciência, para fazer ciência. E quando se faz ciência, não apenas se repete ou se apropria do que alguém já produziu. Você também vai fazer a leitura e a interpretação daquilo de uma forma crítica, com o intuito de, a partir daquilo, desenvolver a ideia ou desenvolver as explicações de uma forma ainda mais elaborada, né, mais concreta e com explicações que vão se adicionar ao longo do tempo. Né? Vocês não precisam se apressar em ser extremamente produtivos em relação ao mundo científico, a se fazer ciência, por estarem no segundo semestre, mas a ideia aqui dentro da disciplina é que vocês já iniciem a vida acadêmica e a vida de produção científica. É isso que eu me proponho dentro aqui do nosso plano de trabalho da disciplina. Então, quando a gente analisa esses dois processos, eles são completamente opostos e diferentes? De fato, não. Né? A gente tem que entender que o processo de aprendizagem ele não se confunde com a produção científica, mas ele deve necessariamente antecedê-lo. Então, como é que você vai produzir cientificamente, vai discutir e produzir algo para a comunidade acadêmica se você não tem a leitura, não se apropriou do que foi produzido antes do que você pretende pesquisar? Né? Então, quando a gente fala de métodos de pesquisa, da própria construção do conhecimento acadêmico, a gente tem que entender que temos que primeiro nos apropriar do conhecimento já acumulado ao longo do tempo. De fato, em alguns momentos nos propomos a fazer coisas novas e isso é bastante complexo, porque quando você vai fazer algo que outros não fizeram em relação à construção de determinados conhecimentos, a discorrer e descrever determinadas situações dentro do tecido social, por exemplo, pensando na parte no recorte de geografia, por exemplo, relacionado à sociologia, você pode ter bastante dificuldade, né? Porque a base da construção do conhecimento científico é a comparação, a discussão, o questionamento do que já foi produzido antes. Se nada foi produzido antes, certamente as dificuldades são maiores. Então, estamos aqui para construir conhecimento. E o que de fato quer construir? Né? Então, como a minha fala anterior, nós podemos definir a construção como um modo pelo qual cada um aprende informação e aprende algum conteúdo. Né? Então, nesse caso, o sujeito não propriamente constrói o saber, ele somente se apropria de um conhecimento já estabelecido, correto? Então, essa fala da autora Werneck. E é interessante porque trata-se de uma construção individual a partir do coletivo. E que reflete, né, depois no contexto global, no contexto coletivo também. Então, trata-se de um ciclo muito interessante. Na sequência, ela ainda afirma que o conteúdo é passado pelo ensino, já pronto e definido, embora sempre passível de modificações. E cada um vai aprendê-lo de modo semelhante, mas não idêntico. Então aqui a gente tem que retomar uma questão bastante interessante, que é a seguinte, gente. Imagine o seguinte, todos aqui, né, nós temos na sala aí quase 20 pessoas, todos fazem a leitura do mesmo texto. Quando fazemos a leitura de um mesmo texto em relação a uma situação social, todos têm as mesmas interpretações? Então é fato que não. Então essas diferentes interpretações, elas colaboram, né, e se isso é publicado, né, isso é publicizado, né, se outras pessoas têm acesso, ela tem acesso a diferentes opiniões ou diferentes questionamentos em relação à informação que é passada, e isso ajuda a construir o que é o conhecimento coletivo. É importante também considerar que essa construção e esse entendimento individual, ele também não pode destoar ou ser completamente oposto ao outro.
Nós temos muitos embates na nossa sociedade de como se vê o desenvolvimento, né, dentro da nossa sociedade brasileira, por exemplo, posicionamentos políticos que são contraditórios, mas quando se analisa uma questão específica, ser completamente contrário, há de se considerar quais são as bases de cada um em relação ao conhecimento. Às vezes alguém tem uma ideia muito limitada a respeito do conhecimento e aí ele vai ter muito mais dificuldade em interpretar o todo. Isso acontece também muitas vezes. Então, a construção do conhecimento ela não é livre e aleatória, ela trata-se de uma construção coletiva. Então, se você tem uma análise de uma determinada situação social e pensa completamente dos outros, você está caminhando sozinho, é muito importante que você reveja o que você está, como você está se posicionando. O que pode acontecer muitas vezes que você tem uma interpretação errônea. Isso acontece também, pode acontecer em muitos setores, em muitas áreas da nossa vida. Então, direto ao ponto, nós podemos dizer que abordagens sistemáticas usadas para coletar e analisar dados com o objetivo de responder a perguntas ou investigar um problema de pesquisa são os chamados métodos de pesquisa, que é, no caso, o primeiro conteúdo específico aí, da nossa ementa, né, a partir de uma retomada aí do método científico. Então, essas abordagens sistemáticas, elas dependem muito do que é o seu objeto de pesquisa, ou qual é o problema que se pretende investigar. Então, conforme o problema que se pretende investigar, você tem que fazer uma abordagem ou outra, ou várias outras, né? Há uma gama considerável de métodos de pesquisa que podem ser utilizados, e isso pode e vai afetar diretamente os resultados da pesquisa. Passando então para os métodos, né, eu vou exemplificar aqui alguns dos conceituar, na verdade, né, alguns ou vários métodos, mas nós não vamos extinguir as opções, porque se você for pesquisar, conforme os autores mudam as descrições de alguns métodos e também surgem novas situações, novas possibilidades de métodos de pesquisa conforme a literatura. Então, o método de pesquisa bibliográfica, ele consiste em desenvolver uma pesquisa baseada em fontes secundárias, né? Sejam livros, artigos, teses, né? Obras publicadas por outros autores. Então, você vai lá e vai fazer todo um levantamento bibliográfico a respeito daquilo, uma revisão de literatura em relação àquilo e discutir os resultados, né, disponíveis na literatura até então. O objetivo é conhecer e analisar as principais contribuições teóricas, né, sobretudo de autores que são mais relevantes, mas também citando exemplos de autores não tão conhecidos ou que não foram tão citados. E é um instrumento indispensável para qualquer pesquisa, porque em toda pesquisa que você vai fazer, você vai ter uma introdução, você vai ter um arcabouço de referências anteriores em relação à sua pesquisa, para mostrar que você se apropriou do tema antes de ir lá fazer a coleta de seus dados, né, no caso de uma pesquisa exploratória, e depois discutiu esses dados e chegou às suas conclusões. No método experimental, então você já tem uma possibilidade de manipular as variáveis e observar como uma pode afetar a outra, né, que são as variáveis preditoras e respostas, né, por exemplo, como são uma das formas de chamá-las. O objetivo é você buscar relações de causa e efeito entre fenômenos estudados. Então você vai testar hipóteses, verificar se os resultados são consistentes com teorias anteriores já existentes. Então, muitas vezes se verifica o peso da causa em relação ao efeito sobre uma variável resposta. E gráficos de relação direta, né, de causa e efeito, uma variável A contra uma B, X contra Y, são comuns nesse tipo de teste. Né? Então, experimento por quê? Porque você pode gerar diferentes tratamentos. Né? Então, na área médica, por exemplo, os tratamentos médicos para se saber se determinados medicamentos realmente surtem efeito, que são os tratamentos onde se fornece o medicamento novo para se tratar determinado problema de saúde da pessoa, e outro grupo controle se utiliza o placebo, né, que é uma pílula sem nenhum composto químico que vai afetar diretamente, para verificar se muitas vezes a pessoa só por saber ou imaginar que está tomando um remédio já não
o próprio organismo não tem uma reação contra aquele problema, né, ou se é o efeito sim de um produto químico. Então são testes com base em experimentos. Quando a gente passa para o método explicativo, aí a gente tem também a busca de explicações, razões para determinadas situações, né, testar hipóteses também, mas não com um experimento. Você pode apenas analisar em detalhes um fenômeno na natureza ou determinadas características, comparando locais distintos, né, populações distintas, sem uma experimentação. O objetivo é compreender a natureza, as causas, as consequências dos fenômenos, por exemplo, explicando sua lógica e seus mecanismos. Eles são muito comuns na área da ciência da natureza, na biologia, na química e física. Basicamente, se coleta com detalhes, né, um banco de dados, e depois tenta-se analisar estatisticamente, muitas vezes, né, ou qualitativamente, se esses fenômenos, como esses fenômenos acontecem e por quê. Há o método também de estudo de caso, né, que consiste em realizar uma análise aprofundada de um ou poucos casos representativos ou singulares de um fenômeno, né? E o objetivo é descrever, compreender e interpretar o caso em seu contexto específico, buscando generalizações ou lições que possam ser aplicadas a outros casos semelhantes. Por exemplo, nós poderíamos fazer um estudo de caso dentro da nossa própria turma, né, da segunda fase de geografia, analisando ali quais são as características sociais daquele público, né, de vocês. Qual a idade média, quais são a sua renda, quem precisa trabalhar para se manter, o que fez buscar o curso de geografia, né? Quais são as perspectivas de futuro, né, com a conclusão desse curso, né, se pretendem exercer a profissão. Então, tudo isso, quando a gente analisa essa proposta, esse exemplo, a gente está analisando apenas um grupo ali dentro de todos os cursos de geografia ofertados no país. Então, é um estudo de caso ali daquela turma. Então, é um exemplo de estudo de caso. Então, isso exige muita observação e detalhamento. Então, formulários com perguntas objetivas e discursivas muitas vezes são utilizados. Quando se faz isso com animais, né, analisando um outro exemplo, são analisados os comportamentos detalhadamente de animais ou de plantas. Né? Pode ser feito isso de diversas formas. Né? Por exemplo, o método de estudo de caso. Já quando a gente passa para o método documental, a gente tem uma coleta e análise de dados provenientes de documentos primários ou originais, né? Cartas, diários, relatórios, atas, leis. Então, quando vai lá, se coleta detalhes para se explicar em um contexto histórico, determinado desenvolvimento social ou político, né? Então, ao observar, basicamente, o objetivo é de descrever através de uma narrativa, um contexto histórico, e para isso se busca dados documentais. Há o método etnográfico também, que consiste em realizar uma observação participante de um grupo ou comunidade, buscando compreender sua cultura, seus valores, suas crenças, seus costumes e suas práticas. Então, esses estudos na área de ciências humanas são comuns, são bastante interessantes e visam descrever e interpretar a visão dos mundos de determinados grupos ou comunidades, né? Basicamente, descrever a cultura, avaliar como aquelas pessoas vivem, como elas desenvolveram aquelas características, como receberam de seus antepassados, suas narrativas de vidas, né, suas perspectivas. Então, são dados sociais bastante interessantes também, que podem ser coletados com esse método. E ainda existem vários outros métodos, né? Então, como eu disse, a ideia aqui não era extinguir ou conseguir apanhar todos eles, mas sim a gente tem uma base de que há vários métodos diferentes para se construir o conhecimento. E na sequência agora eu vou fazer um vídeo específico explicando somente a atividade que é proposta para a sequência desse conteúdo, né? Porque nem só de aula expositiva ou pouco da nossa disciplina vai ser feita através de aulas expositivas. Muito dela vão ser práticas e vão ser registros, interpretações e discussões que realizaremos.
Espero que na próxima aula todos possam estar presentes e nós vamos dar andamento, inclusive, à apresentação dessa atividade, para que nós possamos até desenvolver essa capacidade de comunicação de vocês.